Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho uma aula para deixar com todos e que vai ser a nossa abertura da disciplina de língua portuguesa para nós que estamos iniciando o ensino médio, né? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre língua e variações linguísticas, né? Então, para que comecemos a falar sobre línguas e variação linguística, uma coisa importante que eu quero salientar com vocês e mostrar para vocês é o seguinte: primeiro, a diferença que há entre fala, língua e linguagem, ok? Primeiramente, vamos conceituar um por um e tentarmos entender o que cada um significa, ok? Então, vejam só, gente. Inicialmente, a língua, né? Ela é o processo de interação entre a linguagem, desculpa, ela é inicialmente o processo de interação entre as pessoas, né? Onde nós usamos mecanismos para transmitir nossas ideias, sentimentos, né? E informações. Qualquer conjunto, por exemplo, de sinais ou signos é considerado uma linguagem, né? Sejam códigos linguísticos, placas de rua, por exemplo, gestos corporais, como vocês estão vendo que eu estou fazendo muito gesto aqui, né? Ah, e enfim, tem mais coisas que vai nos dar a ideia, vai nos dizer o que significa, né? Vai nos dar uma ideia de linguagem, né? Uh, e, claro, através delas, sem dúvida, que as pessoas, né, sejam elas de diferentes regiões ou, sei lá, ou culturas, sejam capazes de se comunicar, né? Então, isso vem a ser o conceito de linguagem, né? Agora, se nós falarmos de língua, né, a língua já é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, nesse momento eu estou entrando numa comunicação com todos vocês através de nossa língua portuguesa, né? Outros exemplos, nós temos a língua inglesa, ou temos a língua de sinais, que, óbvio, são utilizados pela comunidade surda, né? E assim tem várias outras formas de língua. Bom, mas vamos lá. O que é que vem a ser língua, né? Enquanto que a linguagem é o processo de interação entre as pessoas, né? A língua, por outro lado, ela se trata de um código verbal, né? É um conjunto de palavras que detém significados para determinado grupo. Podemos, por exemplo, a língua em si, né? Nós podemos considerar então a língua como um tipo de linguagem, né? Já, por exemplo, quando, por exemplo, nesse momento eu estou falando com vocês, então é a minha forma que eu tenho de se comunicar com vocês, né, de forma oralmente, né? Ela é considerada, né, a fala em si, ela é considerada individual e comumente é afetada, né, por, claro, vícios de linguagem, costumes locais ou sotaques, né? Eu, por exemplo, sou de Fortaleza, então o Nordeste do Brasil tem um sotaque completamente diferente de quem é do Sul do Brasil, né? E assim por diante, é assim que funciona é, 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 a fala, né? É assim que é a fala, né? Ela tem essa diversidade, né? Então, para que ocorra, né, comunicação, gente, é necessário uma estrutura da língua, né? Por isso que cada língua ela possui, né, um conjunto de normas, um conjunto de regras, né? E esse conjunto de regras, de normas, né, é chamado de gramática. Às vezes, a gramática ela pode ser considerada como a espinha dorsal de um idioma, ou de um idioma, desculpa, é a base de sustentação do idioma, né? Então, e por outro lado, né, esse seria o conceito de gramática e já, né, a ciência, né? Existe uma ciência que estuda a linguagem, estuda a linguagem, as características da linguagem, né? E essa ciência ela é chamada de linguística, né? O que é interessante também que conheçamos, né? E vamos lá. Sabemos que há
alguns tipos de linguagens, né? E qualquer forma de comunicação entre as pessoas, como eu havia falado anteriormente, ela é chamada de linguagem. Entre os tipos de linguagem nós podemos citar, né? Vamos lá. Nós podemos citar a linguagem verbal, né? Óbvio, a linguagem verbal que ela é composta por palavras, né? É a forma, seja de forma oral ou seja de forma escrita, né? Então, nela são utilizados códigos para facilitar a comunicação entre pessoas, né? E a língua, ela é um tipo de linguagem verbal. E para que haja comunicação, né, entre emissor e receptor, né, ambos devem compreender, né, este mesmo código verbal, né? Agora, existe também linguagens não verbais, né? A linguagem não verbal. Por exemplo, esse aqui nós vemos um sinal de trânsito, né? Ele é, por exemplo, um exemplo de linguagem não verbal, né? Logo, podemos concluir que a linguagem verbal é toda comunicação que ocorre por outros mecanismos que não sejam palavras, né? Pode ser gestos, expressões corporais, ou uso de símbolos e sinais, né? Então isso, por exemplo, é uma espécie de linguagem que, por exemplo, você pode ir até mesmo para a Europa, né? E vocês vão entender, né, como funciona a cidade de trânsitos em total harmonia, né? Porque é assim que a linguagem não verbal funciona, né? E não esqueçamos que o corpo fala, né? Então a linguagem corporal também é essencial. Existe uma outra linguagem também, gente, que eu queria demonstrar para vocês, que é uma chamada de linguagem mista, né? E a linguagem mista é aquela que une, né? Por exemplo, a linguagem verbal com a linguagem não verbal, como por exemplo, podemos ver um caso do cinema, ou o teatro, ou revista, né? Por exemplo, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui até desculpa, um exemplo de uma revista em quadrinho, né? Nós podemos ver que nessa revista em quadrinho eu tenho exemplos de linguagem verbal, eu tenho exemplos de linguagem não verbal, né? Então, aí nós temos um exemplo, então, que seria uma linguagem mista, né? Então, nós aprendemos até então que a linguagem, né, ela pode ser verbal, não verbal e também pode ser mista. E, claro, né, dependendo da ocasião, a os indivíduos, né, as pessoas podem utilizar uma forma de linguagem formal ou informal. Então, cada um desses tipos de linguagem requer determinada escolha de palavras, né, e expressões. Enquanto que a linguagem formal, né, que nós sabemos, ela é uma linguagem polida, é uma linguagem que está voltada às normas gramaticais, né? A linguagem informal, né, ela não requer o uso dessas normas cultas, né, da língua. O uso, ela é bem mais livre, ela é bem mais a linguagem do cotidiano, né? Por exemplo, nós podemos perceber que eu posso utilizar a linguagem, né, informal, por exemplo, mais comum entre conversas entre amigos, né? Enquanto que a linguagem, eu jamais vou utilizar o mesmo vocabulário que eu utilizo na conversa com os meus amigos em uma reunião de negócios, né? Absolutamente impossível. Logo, nesse caso, na reunião de negócio, na reunião importante, é óbvio que eu vou precisar fazer uso da linguagem formal, né? Então, aí está os exemplos de linguagem formal e linguagem informal.